Galera, esse daqui é o vídeo parte 15 de gases. Depois de falar muito sobre gases ideais e gases reais, chegamos nesse vídeo ao qual vamos falar sobre os princípios dos estados correspondentes e as variáveis reduzidas. Mas eu recomendo muito fortemente que, para poder ter uma total compreensão desse assunto, você assista lá aquele vídeo que fala sobre a equação de Van der Waals, tá certo? Ele é que vai te dar um embasamento mais robusto para você entender todas as discussões que vão ser feitas aqui. Pois bem, primeira coisa, dar a definição para vocês do que são estados correspondentes. E a gente tem a seguinte definição: dois gases na mesma temperatura reduzida e sobre a mesma pressão reduzida estão em estados correspondentes, ou seja, comportam-se de forma semelhante. Em outras palavras, quer dizer que eles vão ter o mesmo volume. Então, dois gases diferentes vão ter temperaturas distintas, pressões distintas, mas conseguem ocupar o mesmo volume. E isso só é possível quando eu trabalho com essas variáveis reduzidas. Nessas variáveis reduzidas, eu vou ter que usar um pouco daquela equação de Van der Waals que a gente já trabalhou anteriormente, tá? Então, usando os valores de A, B e R, a gente pode escrever a equação de Van der Waals dessa forma aí, que seria a pressão igual a 8 pressão crítica vezes o volume molar crítico vezes a temperatura dividido por 3 vezes a temperatura crítica, abre parênteses, volume molar menos volume molar crítico dividido por 3, fecha parênteses, tudo isso menos 3 pressão crítica vezes o volume molar crítico ao quadrado dividido pelo volume molar crítico ao quadrado. Desculpa, pelo volume molar ao quadrado. Você vê que é uma equação bem grande, bem robusta. Mas a gente consegue rearranjar essa equação para poder chegar numa forma um pouco mais simplificada, que seria: a pressão dividido pela pressão crítica é igual a 8 vezes temperatura pela temperatura crítica, tudo isso dividido por 3 vezes volume molar dividido pelo volume molar crítico, menos 1. Tudo isso menos 3 dividido pelo volume molar dividido pelo volume molar crítico ao quadrado. Note que existe um padrão aqui. O padrão ao qual aparece pressão sobre pressão crítica, temperatura sobre temperatura crítica e volume sobre volume crítico, tá? Isso nos sugere que essas variáveis, né, essas razões, elas são muito mais importantes do que a própria pressão, temperatura e volume. Tá? Então, são justamente essas razões que nós vamos chamar de variáveis críticas. Eu tenho aí o psi vai ser volume sobre volume crítico, eu tenho o π, que vai ser pressão sobre pressão crítica, e eu tenho o tal, que vai ser igual a temperatura sobre temperatura crítica. Tá? Então, se eu substituo naquela equação esses termos que eu acabei de colocar, eu vou ter π igual a 8 tal, dividido por 3 psi menos 1, menos 3 dividido por psi ao quadrado. Tá? Então, você vê que a minha equação se torna muito mais simplificada e a repetição desses termos, né, é algo muito presente nessa variável termodinâmica. Então, eu tenho que dois gases na mesma temperatura reduzida e sob a mesma pressão reduzida devem ocupar o mesmo volume reduzido. Né? Beleza. Um outro exemplo que eu coloquei aqui rapidinho é o seguinte. Por exemplo, o argônio a 302 Kelvin e 16 atm de pressão e o metano a 381 Kelvin sob 18 atm de pressão estão em estados correspondentes, uma vez que para os dois, tal igual a 2 e π igual a 1/3. Então, como as variáveis reduzidas são iguais, o volume reduzido também permanece igual. E eu coloquei um exemplo para a gente poder calcular ele direitinho. E para poder resolver esse exemplo, eu vou usar também o assunto que a gente falou na aula passada, tá? Justamente das variáveis críticas. Tá? E eu coloquei assim: sabendo que o monóxido de carbono e o eteno estão em estados correspondentes com π igual a 7 e tal igual a 4, determine a pressão e a temperatura de cada um dos gases, sabendo que o coeficiente A do meu monóxido de carbono é 3,01 litros ao quadrado atm mol a menos 2, o termo A de Van der Waals para o eteno é de 4,04 litros ao quadrado atm mol a menos 2, o coeficiente B para o CO vai ser 0,053 mol litro mol a menos 1. E o B para o eteno vai ser 0,059 litro mol menos 1. Tá? Então,
Eu separei minhas variáveis, coloquei todas elas ali, e vou determinar agora a pressão crítica para aquela equação que a gente viu no vídeo passado, né? Que a pressão crítica vai ser igual a dividido por 27b ao quadrado. Então, a pressão crítica para o CO vai ser de 3,01 dividido por 27 vezes 0,053 ao quadrado. Então, a pressão crítica do CO é de 39,69 atm. E para o eteno eu vou fazer a mesma coisa. A pressão crítica para o eteno vai ficar de 4,04 dividido por 27 vezes 0,059 ao quadrado. Então, a pressão crítica para o eteno vai ser de 42,98 atm. Eu faço o mesmo procedimento, mas agora para poder calcular a temperatura crítica. A equação que eu utilizo para poder calcular a temperatura crítica é de 8A dividido por 27RB. Para o CO, essa equação vai ficar na forma que a temperatura crítica é igual a 8 vezes 3,01 dividido por 27 vezes 0,082 vezes 0,053. A temperatura crítica para o CO é de 205,21 Kelvin. Para o eteno, eu faço o mesmo procedimento. Então, eu vou ter que, para o eteno, a temperatura crítica vai ser de 8 vezes 4,04 dividido por 27 vezes 0,082 vezes 0,059. E assim, a temperatura crítica para o eteno é de 247,42 kelvins. Encontrei a pressão crítica, a temperatura crítica. Posso encontrar agora a pressão de cada um deles, né? Sabe-se que π, que é a minha pressão reduzida, é pressão dividido pela pressão crítica. Então, para o CO, eu vou substituir os valores, eu sei que π é igual a 7, então eu vou ter que 7 vai ser igual a minha pressão do CO dividido pela pressão crítica, que é 39,69. Então, a pressão do CO nesta situação é de 277,81 atm. Vou fazer a mesma coisa para o etano. Eu sei que π, nesse caso, é 7, então vou ter que 7 vai ser igual a pressão do etano dividido por 42,98. A pressão do etano nesta condição é de 300,89 atm. E aí eu faço o mesmo para a temperatura. Eu sei que tal, que é a minha temperatura reduzida, é igual a temperatura dividido pela temperatura crítica. Então, se eu aplico isso para o CO, sabendo que tal é igual a 4, eu vou ter 4 vai ser igual a temperatura do CO dividido por 205,81. Então, a temperatura do CO nesta condição vai ser 820,85 kelvins. Para o etano, eu vou ter sistema semelhante. Então, 4 vai ser igual a temperatura do etano dividido por 247,42. Dessa forma, a temperatura do etano é de 989,7. Desculpa, aí tem P, mas é T. Tá? Perdoe. Então, galera, por hoje é isso. Espero ter ajudado um pouco. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês podem deixar nos comentários, tá bom? E até o próximo vídeo.